Há um momento silencioso, quase imperceptível, em que tudo começa a ruir. Não do lado de fora, mas dentro. As certezas que sustentavam a vida começam a vacilar. As verdades absolutas se tornam perguntas, e aquilo que você chamava de eu já não parece tão sólido assim. É nesse instante, raro, desconfortável e profundamente transformador, que algo antigo desperta, uma linguagem esquecida, uma sabedoria simbólica que atravessou milênios. Hoje, vamos mergulhar em um desses mapas antigos, não como história, mas como revelação. Quando o ser humano percebe que o mundo, tal como sempre o viu, começa a perder a solidez. As certezas tornam-se frágeis, as identidades parecem máscaras e as narrativas pessoais já não sustentam a sensação de sentido. É nesse ponto que a antiga linguagem dos mitos volta a falar. Não como história distante, mas como espelho da consciência. Assim acontece com os símbolos presentes no apócrifo de João, preservado na descoberta de Nag Hammadi. O que antes parecia uma cosmologia estranha, revela-se, para o buscador, um mapa interior. O demiurgo, que nesses textos aparece como criador ignorante do mundo, não precisa ser compreendido como um ser exterior. Quando o olhar se volta para dentro, torna-se possível perceber que ele representa algo muito mais próximo, a mente que constrói a realidade e acredita ser o centro de tudo. É a consciência que se identifica com pensamentos, emoções e histórias, esquecendo sua origem mais profunda. Ele não é maligno, é limitado. Age como quem constrói uma casa e passa a acreditar que o universo termina nas paredes que ergueu. Essa descoberta inaugura o verdadeiro caminho do autoconhecimento. O primeiro passo não é destruir o ego, mas reconhecê-lo. A mente não é inimiga, é instrumento. Porém, quando não é observada, torna-se prisão. Cada narrativa repetida, cada crença sobre quem somos, cada medo herdado ou desejo compulsivo fortalece essa estrutura interior. O demiurgo não governa o cosmos, governa a percepção. Nesse mesmo mapa simbólico surgem os arcontes. Tradicionalmente descritos como poderes que mantêm a humanidade na ignorância, eles podem ser compreendidos como forças psíquicas que moldam a experiência. São os condicionamentos que atuam antes da reflexão, impulsos automáticos, reações emocionais, padrões herdados da cultura, da família e da história coletiva. Eles habitam o que a psicologia profunda de Carl Jung chamou de inconsciente coletivo. Não são entidades externas que dominam o ser humano, mas estruturas internas que influenciam sua visão do mundo. O autoconhecimento começa quando o indivíduo percebe que não é apenas aquele que pensa, mas também aquele que pode observar o pensamento. Esse deslocamento de perspectiva é silencioso, mas revolucionário. De repente, a identidade rígida se torna fluida. O medo deixa de ser destino e passa a ser experiência observada. A reação automática dá lugar à presença. É nesse momento que o arquétipo de Sofia ganha vida. Sofia, a sabedoria, não é apenas uma figura mítica, é o impulso de conhecer, a inquietação que conduz à busca. É a pergunta que não se cala, o desejo de compreender o sentido da existência. Sua queda, narrada nos textos gnósticos, pode ser entendida como o mergulho da consciência na experiência, na dualidade, na individualidade. Mas é também o início do retorno. Sem a queda, não haveria busca. Sem a busca, não haveria despertar. O processo de autoconhecimento, então, deixa de ser uma tentativa de fuga do mundo, torna-se uma jornada de integração. Cada sombra reconhecida amplia a luz, cada emoção compreendida liberta energia.
Cada crença questionada dissolve limites. O mundo exterior não desaparece, mas sua rigidez se transforma. A realidade torna-se mais ampla, mais viva, mais misteriosa. Nesse caminho, o símbolo do Cristo ganha novo significado. Ele deixa de ser apenas uma figura histórica e torna-se um estado de consciência. Representa a integração, a unidade entre as dimensões fragmentadas da psique. Para Jung, o Cristo simboliza o Self, o centro da totalidade. É a realização da plenitude humana, o encontro entre o consciente e o inconsciente. Esse despertar não é instantâneo. É gradual, muitas vezes doloroso, porque implica ver aquilo que antes estava oculto. Implica reconhecer ilusões, abandonar identidades, atravessar crises. Porém, cada etapa conduz a uma liberdade maior. A mente deixa de ser tirana e torna-se serva. O ego deixa de ser prisão e torna-se ferramenta. Quando esse processo se aprofunda, surge uma percepção surpreendente. Aquilo que parecia inimigo, o erro, a ignorância, a queda, era parte do caminho. O demiurgo, os arcontes e até as limitações pessoais revelam-se como etapas necessárias do desenvolvimento da consciência. Sem eles, não haveria individuação, não haveria maturidade espiritual. O autoconhecimento, portanto, não é a negação da imperfeição, mas sua transfiguração. Não é a destruição do mundo, mas a mudança do olhar. O buscador percebe que a verdadeira libertação não consiste em escapar da realidade, mas em despertar dentro dela. O que antes era visto como prisão, torna-se escola. O que antes parecia caos, revela um padrão profundo. Nesse sentido, a antiga linguagem gnóstica encontra ressonância com a espiritualidade universal. O objetivo não é criar um novo sistema de crenças, mas despertar a consciência. O ser humano descobre que a luz que procura sempre esteve presente, que a sabedoria não está apenas nos textos, mas na experiência direta, que o Logos, a inteligência criadora, não é distante, mas íntimo. Assim, o caminho do autoconhecimento torna-se uma jornada de retorno, não a um lugar, mas a um estado de ser. Um retorno à unidade, à clareza, à presença. A cada momento de atenção, a cada gesto consciente, a cada escolha lúcida, o mito antigo se cumpre novamente. Sofia continua buscando. O demiurgo continua aprendendo. Os arcontes perdem poder. E o Cristo interior, silenciosamente, desperta. Talvez essa seja a mensagem mais profunda. O universo simbólico dos antigos não descreve apenas o cosmos, descreve o ser humano. E quando o indivíduo compreende isso, o mito deixa de ser história. Torna-se experiência viva. A gnose deixa de ser teoria. Torna-se consciência. E a liberdade, antes buscada fora, revela-se como aquilo que sempre esteve presente no centro da própria existência. Em resumo, o texto conduz o leitor por uma jornada interior inspirada nos símbolos gnósticos, revelando que os mitos não são apenas narrativas antigas, mas mapas da consciência humana. Ele mostra como figuras como o demiurgo, os arcontes, Sofia e o Cristo interior representam aspectos da mente e da experiência espiritual. O demiurgo simboliza a mente que cria ilusões e acredita que sua construção é a realidade total. Os arcontes simbolizam forças inconscientes que moldam a percepção e mantêm o indivíduo preso a padrões automáticos, limitando sua liberdade de escolha e consciência. Sofia encarna a busca pela sabedoria, cuja queda é condição para o despertar e o retorno à unidade. O Cristo interior surge como arquétipo da integração, unindo o consciente e inconsciente em um estado de plenitude. A mensagem final é clara. Os mitos não falam apenas do cosmos, mas da estrutura da consciência. Eles revelam que a imperfeição faz parte do caminho.
e que a verdadeira liberdade não é conquistada fora, mas reconhecida dentro, no silêncio da própria presença. Assim, o mito deixa de ser uma narrativa distante e se transforma em experiência viva. A gnose não se reduz à teoria, mas revela-se como consciência desperta. O retorno à origem não é uma viagem no tempo ou no espaço, e sim um mergulho profundo no centro da própria existência.